E aí, você já ouviu falar de Kung Shu? Ou Kung Shu Ni? Ou Confúcio? Para os orientais, foi um mestre chinês nascido provavelmente em 1552 a.C. Sua filosofia foi baseada na bondade humana e na benevolência que influenciaram a cultura chinesa e asiática. Uma dessas frases dele era: se quer escrever o futuro, estuda o passado. Então, senta aí, pega a pipoca que lá vem biografia. Mas antes de falarmos da biografia de Confúcio, temos que saber o que acontecia na época. Então, a partir do século VII a.C., ocorreram guerras e profundas mudanças sociais que desmontaram o sistema feudal. Muitos funcionários percorreram o território chinês sem ocupação e ofereceram seus conhecimentos para aqueles que queriam adquirir sabedoria. E foi desta maneira que Confúcio se transformou em mestre particular. E nesta época surgem duas correntes de pensamento: o chinês, o taoísmo, e o confucionismo. Confúcio também ia de principado em principado, oferecendo seus serviços, e é considerado o primeiro professor particular da China. E para ele, a desigualdade entre os homens deveria ser entre aqueles que queriam adquirir conhecimento ou não. Esse homem nasceu em 1552 a.C. e ficou órfão do pai, aos 3 anos de idade. Sua família era nobre, mas se encontrava empobrecida. Desde muito cedo trabalhou para ajudar no sustento da casa e se empregava como pastor, guarda-livros e etc. Na adolescência, decide aprofundar seus estudos e tornar-se um sábio. Confúcio não fazia distinção entre seus discípulos e se propunha a ensinar a todos, algo inédito na sociedade chinesa da época. E ele considerava que pessoas diferentes necessitavam de métodos de ensino e obras diferenciados, mas não rejeitava um discípulo por conta da sua condição social. Como era de costume, os discípulos acompanhavam o mestre em suas andanças. Por isso, escutavam e questionavam o mestre sobre diversos temas. E nesses diálogos, o que acontecia é a aprendizagem. O objetivo dos seguidores era adquirir sabedoria para que se empregassem como funcionários ou como mestres. Apesar de muitos considerarem o confucionismo como religião, na verdade não podemos considerá-lo como tal. Afinal, Confúcio não pregava adoração a um deus, ou instituiu dogmaticamente uma crença. Seu pensamento estava destinado a servir como orientação para uma vida melhor. E a filosofia do Confúcio se baseia na bondade humana e pode ser resumida na célebre frase: não faça aos outros aquilo que não gostaria que fizesse a ti. E vamos ver aí algumas das sínteses das ideias de Confúcio sobre alguns temas, tipo a natureza humana. E segundo Confúcio, o ser humano é bom por natureza. O pensador chinês rompe com a concepção aristocrática de homens superiores e inferiores. E ele dá um sentido moral independente de sua condição de nascimento. Uma pessoa deve procurar se aperfeiçoar moralmente. E que virtudes o ser humano deve cultivar? Sabedoria, sentido de responsabilidade, benevolência, sentido de humanidade e a capacidade de colocar no lugar do outro. Por que podemos nos preocupar com os demais? Porque é nosso dever. O homem verdadeiramente moral não faz essa pergunta. E a segunda resposta seria que o pacto social: eu me comporto bem e espero que os outros se comportem bem comigo, e assim podemos viver em sociedade. E já no governo, os ideais dele, segundo Confúcio, um bom governo se baseava na preocupação do bem-estar e na felicidade dos outros indivíduos, no bom exemplo do uso do poder e na confiança na bondade humana. Confúcio também alertava que os governantes deveriam estar atentos ao que bem chamamos hoje de bem comum. Igualmente, o povo teria direito de se rebelar, caso visse que seus interesses não estavam sendo bem defendidos. Na religião, Confúcio rompe com a religião tradicional da época. Na China, acreditava em uma vida pós-morte, onde a hierarquia social da terra se repetia no outro mundo. Assim, um nobre continuava sendo nobre, e o servo continuava a servir esse mesmo nobre. Confúcio chamava a atenção dos discípulos que não deveriam se preocupar com o mundo após a morte, porque não era possível conhecê-lo nessa vida. Assim, era melhor cultivar as virtudes que nos ajudassem a ser melhores pessoas e ainda auxiliar as outras pessoas a serem felizes. Nesse ponto, as ideias de Confúcio se parecem com as dos agnósticos. Ética de Confúcio. Baseada na ética, seus ensinamentos previam normas e conduta, com um esforço constante para cultivar a própria pessoa e estabelecer a harmonia social. Confúcio pregava a existência de 5 virtudes: Gen, humanidade e bondade, compreensão e o amor pelos outros. I, a justiça temperada pelo amor. Li, regras adequadas de conduta, de polidez e de cerimoniais.
Xi, autoconsciência da vontade do céu e sabedoria. Xi, sinceridade desinteressada. E apesar de ser um filósofo renomado, é pouco provável que Confúcio tenha escrito algo em sua vida. Seus livros provavelmente são coletâneas recolhidas por seus discípulos. Em seu aforismo, é preciso ser um leitor muito ativo, pois aquelas frases são ditas para provocar e deixar que o leitor tire as suas próprias conclusões. Suas ideias se encontram reunidas em 4 livros. Lu Yu, Diálogos Analéticos. Da Xie, Grande Ensinamento. Zhongyong, Doutrina do Meio. E Mengzi, Mêncio. E as frases mais famosas são: quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. E quando vires um homem mau, tenta examiná-lo em ti mesmo. Se queres prever o futuro, estuda o passado. O homem superior atribui a culpa a si próprio e o homem comum aos outros. O silêncio é um amigo que nunca trai. Para que preocupar-nos com a morte? A vida tem tantos problemas que temos para resolver primeiro. Não são as ervas más que afogam a boa semente, e sim a negligência do lavrador. E depois de constituir todos esses legados, Confúcio morre aos 73 anos na cidade natal, entristecido porque nenhum príncipe se interessou por seus ensinamentos. E aí, o que você achou dessa história? Curte, comenta e compartilha. E me segue para mais.